Então, o que a gente precisa pensar quando o assunto é cansaço? A gente precisa entender o que está por trás desse nosso cansaço. Então, o que eu tenho para te dizer? O teu cansaço, ele tem possíveis causas. E a gente precisa entender quais são essas possíveis causas. Você pode ter muito cansaço por estar se alimentando de forma inadequada, ou seja, você pode estar comendo menos do que você precisa, e a gente vai falar sobre isso. Você pode estar sentindo muito cansaço por estar com alguma deficiência nutricional. Então, esse é um ponto muito comum. Será que você tem alguma deficiência nutricional? Tem alguma alteração no teu exame hoje que está fazendo com que você sinta muito cansaço? Será que você está comendo de forma inadequada? Será que você está comendo menos do que precisa e isso está aumentando o seu cansaço? Qual é a causa? Será que você está comendo aí muita bobagem e isso também é o motivo do seu cansaço? Então, assim, gente, o que eu sempre falo, 90% das minhas pacientes, das alunas do MCI, se queixam de cansaço. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que sentir muito cansaço é muito comum, mas não é normal. Se não é normal, eu preciso entender o que está acontecendo. Qual é o desequilíbrio que está me fazendo me ficar tão cansada assim? Para poder corrigir. Não adianta a gente só se conformar. Eu quero emagrecer, mas eu sinto um cansaço e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Enquanto você não aprender a cuidar da causa desse cansaço, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Então, o primeiro erro do teu cansaço, o primeiro erro que vocês cometem com muita frequência, que aumenta cansaço, é ter um baixo consumo de proteína. Quando a gente tem um baixo consumo de proteína, isso aumenta o cansaço. O que são proteínas? Alimentos fontes de proteína. Ovo, queijo, iogurte, carne, frango. Muitas mulheres chegam até mim consumindo muito menos proteína do que precisam. Quando esse consumo de proteína está baixo, isso a longo prazo vai fazer com que você tenha aí uma deficiência nutricional. Você pode ter uma deficiência de vitamina B12, por exemplo. Você pode ter uma anemia, você pode ter uma baixa de ferritina. E tudo isso aumenta e muito o seu cansaço. Então, é muito comum mulheres que têm um baixo consumo de proteína animal, a gente vai lá, olha para o exame e vê ali essas deficiências. Vê uma ferritina baixa, vê uma vitamina B12 baixa. E isso faz com que você fique mais cansada. Então, a primeira coisa que você precisa entender hoje é: será que eu estou consumindo a quantidade proteica diária que eu preciso? Ou será que eu tenho consumido um baixo consumo de proteína animal? E aí, um exemplo, se você faz hoje 4 refeições ao dia, eu tomo café da manhã, almoço, lancho e janto à noite. Se você faz 4 refeições ao dia, é importante que você inclua proteína em cada uma dessas refeições. Então, será que o teu café da manhã hoje tem alguma fonte de proteína? Claro, o que seria? Quais seriam essas fontes de proteína? Você come ovo, você toma um iogurte, você come um queijo, ou todo dia teu café da manhã tem ali um pãozinho com manteiga só? Se não tem proteína nessas refeições, é bem provável que você esteja consumindo menos proteína do que precisa. Uma coisa importante de você entender é que o cálculo de proteína, o quanto você precisa de proteína no dia, é de acordo com quanto você pesa. Então, se você pesa hoje 70, 80, 90 quilos, você precisa consumir no mínimo, esse cálculo, esse teu peso de proteína. Então, vamos supor, se você hoje pesa 70 quilos, você precisa consumir pelo menos 70 gramas de proteína no seu dia. Um filé de frango de 100 gramas tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Comer um filé de 100 gramas não tem 100 gramas de proteína, tem mais ou menos 30. Se eu como um filé de frango no meu almoço, se eu como um filé de frango no meu jantar, eu somo o quê? 60 gramas. Ainda faltam 10 gramas. Ou seja, eu preciso de mais alguma proteína no meu dia. Uma proteína no café ou uma proteína no lanche da tarde. Isso porque eu estou falando em 100 gramas de proteína à noite. Quantas de vocês, mulheres, não jantam? Quantas de vocês só lancham à noite? E essa quantidade proteica despencam. Então, olha aí mais um problema. Será que você lancha à noite ou você janta? Se você lancha, você tem que ter a atenção de ajustar o teu consumo proteico à noite para poder ter o mínimo ali de proteína que você precisa. Se você come à noite um pão com queijo, a proteína já despencou.
Então, se você sente muito cansaço e tem um consumo proteico baixo, talvez a causa do teu cansaço é um baixo consumo proteico. Então, a primeira sugestão e orientação que eu tenho para te dar é: ajuste o consumo de proteína da sua alimentação. Inclua proteína em todas as tuas refeições do dia. Se você faz 4 refeições, é ideal que você tenha 4 refeições com bastante proteína. Se você janta à noite, isso já facilita o processo, porque talvez o teu consumo proteico da noite seja mais ou menos igual ao consumo do almoço. E aí foi o que eu disse. Se esse cálculo de proteína é feito por quilo de peso, e você pesa 70 quilos, por exemplo, já fechou 60, faltam 10. Um ovo tem 6, 7 gramas de proteína. Então vamos lá para a conta de novo. Vamos supor que de manhã você comeu um ovo, à tarde você tomou um iogurte, de manhã, almoço e jantar, você fez 100 gramas de proteína. 30, com 30, que foram 100 gramas, 60. Um pote de iogurte tem 6, 7 gramas de proteína. Um ovo também. Vamos arredondar? 7 com 7 dá 14. 60 com 14, 74. Se você pesa 70 quilos e a gente fizer dessa forma, você consome a quantidade de proteína que você precisa. Agora, entenda comigo, se você pesa 80, 90, 100 quilos, essa necessidade proteica vai sendo maior. Então, qual é o grande erro de vocês? Muitas vezes vocês comem muito carboidrato e pouca proteína. É pão com queijo, é pão com manteiga, é um biscoitinho, né? Quantas vezes vocês acham que quanto menos, melhor? E aí vocês vão tirando o lugar dessa proteína. Mulher tem um hábito cultural de comer pouca proteína. Na época da faculdade, eu também ouvia: eu tenho que comer a palma da minha mão de proteína. Não é. Esquece essa história que é o tamanho da palma da mão. Muitas vezes o tamanho da palma da mão de vocês não tem 100 gramas de proteína, tem menos. Então, tem que ajustar essa quantidade proteica. Esse é um ponto importantíssimo. Será que você está comendo hoje pouca proteína e esse é o primeiro erro que você comete para fazer com que você tenha pouca disposição e dificulte seu emagrecimento? Se você consome pouca proteína, é aí que vem aquela queda de cabelo constante, raciocínio lento. Então, não é só falta de energia. A falta de proteína faz com que você tenha um raciocínio mais lento, a falta de proteína faz com que a tua unha quebre, com que teu cabelo caia. Então, a proteína tem uma função estrutural. Se você está se identificando com tudo que eu estou dizendo, talvez essa falta de proteína está fazendo tudo isso de sintomas. Indisposição, falta de cognição, raciocínio lento, memória fraca, queda de cabelo, né? Unha quebradiça. E tudo isso está sendo causado por um aporte proteico baixo. Porque vocês, mulheres, acreditam que para emagrecer, quanto menos eu consumir, quanto menos eu comer, melhor para o meu emagrecimento. E não, essa não é a lógica. Essa lógica está completamente errada. Essa lógica só faz com que você tenha cada vez mais deficiência nutricional e não resolve os problemas, os desequilíbrios que seu corpo está passando. Então, é o que eu sempre reforço para vocês. O emagrecimento aqui é feito com saúde. De nada adianta para mim se você perde 10, 15, 20 quilos, mas continua sem disposição, continua aí se sentindo fraca, continua aí sem energia para nada. Não tá bom. Esse emagrecimento não está bem sucedido. Esse emagrecimento não está bem feito. É igual, por exemplo, nada contra, tá, gente? Eu acompanho várias mulheres que tomam Ozempic, Saxenda, as canetas, né, para ajudar no processo de emagrecimento. Só que o que a gente precisa entender? Quando a gente usa um remédio, quando a gente usa, né, algo que ajuda a inibir o apetite, a tendência é que a gente faça o quê? Coma menos. E na maioria das vezes, ao comer menos, o que vocês diminuem? A proteína. Então, o que tem de mulher usando as canetinhas para emagrecimento, gastando rios de dinheiro, ficando anêmicas, sem disposição, sem energia, aí eu te pergunto, qual é a chance de você emagrecer e ganhar tudo de novo? Enorme, gigante. Por quê? Porque você só emagreceu porque você fez uma restrição grande. Você estava com um medicamento, né, retardando o esvaziamento gástrico, diminuindo a sua fome, e quando aquilo saiu, você voltou a comer como antes. Só que o voltar a comer como antes não é voltar a comer comida. Você emagreceu, tirando coisas que eram importantes para o teu emagrecimento, importantes para as tuas vias metabólicas ali, de desinflamação, né, de nutrição. E quando você volta a comer aquilo tudo,
você reganha o peso com muita facilidade. Então, é triste ver tanta gente gastar tanto dinheiro nesses tratamentos e terem um reganho. Então, eu preciso que você entenda o seguinte: a chave para ter mais energia e um emagrecimento sustentável, de qualidade, não é sair cortando tudo. É incluir os nutrientes essenciais para o teu processo de emagrecimento. E a proteína é um macronutriente fundamental, essencial para que você consiga emagrecer. Então, a pergunta que eu te faço hoje, a indagação que eu te faço hoje é: será que o seu consumo proteico está de acordo com o que deveria estar? Ou você tem consumido pouquíssima proteína? Será que lá no teu almoço você come pelo menos 100 gramas de proteína? Será que à noite você come pelo menos 100 gramas de proteína? O teu café da manhã tem proteína? Tem um queijo? Tem um iogurte? Tem um ovo? No teu lanche da tarde você belisca qualquer coisa ou tem proteína? Então, esse é um ponto importantíssimo de reflexão.